Alô, Rede Central. Meu nome é Lucas, eu sou presidente da RH Consultoria Júnior UFMG, que é a empresa júnior de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Núcleo Central me convidou para falar um pouquinho sobre motivação e compromisso com vocês. Então, como que eu vou engajar, como que eu vou dar um gás nos membros desse início de ano, como que eu vou fazer eles se motivarem para bater as metas, né, de 2025. Passando por um rápido sumário, eu vou falar aqui um pouquinho sobre definição de motivação. Então, o que é motivação, quais são os componentes dentro da psicologia organizacional do trabalho, o que é compromisso, também dentro dessa linha teórica, por que motivar seus membros, que eu apresento alguns dados que eu acho interessantes de mostrar a vocês, e como motivar seus membros, para a minha parte mais importante, que são dicas práticas e algumas coisas que eu acho muito interessantes, metodologias que vocês podem aplicar dentro do DJ de vocês. Então, sem mais delongas, o que é motivação? Motivação é uma teoria da ação, e ela é dirigida a objetivos, sendo autorregulada, biológica ou cognitivamente, persistente no tempo, ou seja, ela pode acontecer mais de uma vez ou de forma persistente dentro de um contexto, e ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas. Ou seja, a motivação é uma teoria que fala sobre uma ação sempre voltada a algum objetivo que a pessoa queira cumprir. Ela pode querer cumprir esse objetivo consciente ou inconscientemente, ela pode querer muito cumprir esse objetivo ou querer pouco cumprir esse objetivo, mas sempre vai dizer bastante sobre o comportamento da pessoa. Os componentes da motivação estão aqui e eles são basicamente a ativação, a direção, a intensidade e a persistência. A ativação é o estado inicial da pessoa antes dela se motivar a fazer algo. A direção é o alvo do o objeto que ela quer fazer, que ela quer chegar, que ela quer agir sobre. A intensidade, que é a variação da força da ação, então quanto que você quer fazer isso. E a persistência, que é a manutenção da ativação. Então, quantas vezes você vai agir sobre o objeto, agir sobre esse alvo da ação. Focando bastante, até porque isso aqui não é uma aula, isso aqui é para ser uma capacitação com vocês. Isso aqui é o importante para a gente. Isso aqui é o que eu quero falar mais com vocês, que é a ênfase da ativação. Ou seja, quando a pessoa começa a se motivar. A pergunta que você faz nesse fator é como que ela é ativada? Como que a motivação é ativada? E a resposta sempre vai ser algo intrínseco à pessoa ou extrínseco à pessoa. Como assim intrínseco ou extrínseco à pessoa? Algo que vem internamente a ela, ou seja, algo que é volitivo, algo que relaciona com suas emoções, com seus afetos, com suas percepções, ou algo que vem do contexto que cai sobre ela. Então, algo extrínseco a ela, que age sobre ela e que motiva ela. Então, nossa, Lucas, entendi, mas você pode dar um exemplo? Claro que eu posso. Então, o que poderia motivar uma pessoa a bater as metas da EJ? Fatores intrínsecos. Senso de pertencimento com a EJ, compromisso com a organização, resiliência frente a desafios, então a pessoa naturalmente já quer atingir essas metas, a pessoa naturalmente já é extremamente competitiva, isso são fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos são, por exemplo, o suporte das lideranças a atingir essas metas, o reconhecimento da organização sobre ela e benefícios que ela pode ganhar com o atingimento dessas tais metas. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, quando falamos sobre motivação, vocês percebem que é muito mais fácil a gente modificar os fatores extrínsecos do que os intrínsecos. Os intrínsecos podem ser fatores que a pessoa já tem de sua personalidade, já tem de suas percepções e valores individuais e que vão ser extremamente difíceis de se mudar durante uma gestão. Porém, se você modificar esses fatores extrínsecos, você consegue garantir uma maior chance de ativação dessa motivação durante a gestão. Então, é esse o contexto teórico de motivação. Agora vamos para um que eu acho que vocês não devem conhecer tanto, que é o comprometimento. Comprometimento é uma teoria que, ao invés de falar de uma ação, fala de um vínculo. Esse vínculo ele articula duas esferas. Ele articula fatores afetivos e cognitivos que o indivíduo tem com sua organização e as ações que ele vai realizar em prol da organização. Então, ele relaciona tanto os afetos quanto as ações desse indivíduo. Então, tendo esse esquema que parece super complexo, mas na verdade é muito simples. Sobre cognição e afeto. Normalmente a gente vai falar sobre conjunto de crenças e sentimentos em relação à organização. Então,
lendo aqui embaixo essa parte em itálico. Sinto os problemas da organização como se fossem meus. Sinto-me emocionalmente vinculado. Eu acredito que é uma boa organização para se trabalhar. Eu acredito que meus valores são similares aos da organização. E os comportamentos em prol da organização, por outro lado, são coisas que a pessoa vai fazer em prol da empresa. Então, eu assumiria mais tarefas para que a produtividade melhorasse? Eu ampliaria minha carga de trabalho se fosse importante para a organização? Eu defenderia a organização na qual trabalho de críticas de terceiros? Claro que isso aqui são sempre coisas relacionadas ao volume de trabalho, mas isso vai ter a ver com a participação, vai ter a ver com o desempenho interno, com quanto que a pessoa realmente compra essas metas, o quanto que ela vai para eventos do MEG. Isso tudo são comportamentos que mostram comprometimento da pessoa. E vocês podem olhar e falar também, Lucas, mas como que eu posso modificar ou influenciar o comprometimento de alguém dentro da organização? Bem, com esses 4 fatores que eu acho que são os mais importantes, fatores que influenciam bastante o comprometimento. Primeiro, a identificação com os valores organizacionais. Então, a pessoa ela tem valores pessoais que ela cultivou ao longo da vida e que, se entrarem em choque com os valores que a organização prega, vão afetar negativamente o comprometimento dela. Da mesma forma, se a pessoa se identificar com os valores que a organização prega, ela também vai se motivar e vai se tornar mais comprometida dentro da organização. Segunda coisa, o sentimento de reciprocidade. Esse eu acho muito importante, principalmente para as lideranças que estão assistindo, que é o indivíduo ele se sente valorizado e desenvolvido dentro da empresa. Por quê? É uma reciprocidade porque você está basicamente fazendo um contrato psicológico. Você está entregando certas atividades para a empresa. Então, por exemplo, o membro que acaba de entrar na EJ vai ser cobrado dele participar de serviços, participar das atividades, dos processos internos, e essa pessoa vai querer algo em troca. Essa pessoa vai querer ser desenvolvida lá dentro, a pessoa vai querer benefícios de alguma forma lá dentro. Então ela precisa entender que ela precisa ver que o relacionamento, entre aspas, com a EJ é recíproco. E o terceiro aspecto que é importante também é oportunidades internas e externas à empresa, que é o famoso vale a pena. Vale a pena eu trabalhar dentro da RH Júnior, por exemplo? Uai, eu tenho essas oportunidades se eu entrar na RH. Eu tenho essas oportunidades se eu não entrar na RH e for fazer um estágio. Se eu fizer uma outra extensão, se eu for para um laboratório. Essa rede de oportunidades afeta o comprometimento da pessoa. Como que nós podemos modificar isso? Dando mais oportunidades internas, que sejam interessantes à pessoa. E o último é a relação com lideranças. Lideranças são o exemplo que a pessoa almeja ou observa diariamente. Se as lideranças não tratam bem seus liderados, se as lideranças não se mostram comprometidas, se as lideranças não têm uma boa comunicação, não fazem bons feedbacks, não representam os valores da empresa também, o indivíduo não vai se sentir comprometido, porque se meu chefe, entre aspas, está agindo dessa forma, se está agindo como se estivesse nem aí para a empresa, por que eu vou ligar ou vou me importar com ela também? Por que eu vou me motivar? Então isso é muito importante. Então, desse panorama geral. Vamos entrar agora em alguns dados de por que motivar seus membros. Primeira coisa que é importante falar. Motivação no trabalho é algo muito volitivo, uma teoria muito relacionada também a emoções. Ou seja, satisfação no trabalho, felicidade, bem-estar são dados e teorias e construtos que estão fortemente relacionados com motivação. Então, se a pessoa está em um ambiente que gera bem-estar a ela vai também estar motivada muito provavelmente. Então, esses dados vão falar muito de bem-estar e muito de satisfação, mas bem-estar e satisfação já afetam positivamente a motivação da pessoa dentro da empresa. Então, vamos lá. 89% das empresas reconhecem que bons resultados estão ligados à felicidade dos colaboradores. E 94% dos profissionais entrevistados dizem que a satisfação no trabalho é influenciada pela atuação dos líderes, que volta no que eu falo, que é a relação com as lideranças. Então, isso veio de um estudo que, já passando aqui, é o índice de Robert Half, que é uma empresa de recursos humanos internacional, e eles discutem tanto a importância do trabalhador estar feliz, então as empresas já reconhecem que isso afeta positivamente os resultados, como também, dentro do espaço amostral que eles pesquisaram, os profissionais infelizes com o trabalho pesquisados pelo Robert Half, eles veem que, ao serem felizes, eles têm essas principais 4 consequências no trabalho.
Primeiro, falta de motivação, que eu botei até em negrito, que aí você já percebe a relação. Então, a pessoa infeliz no trabalho ela não vai estar motivada para agir nele. Implicações psicológicas, então, burnout, por exemplo. Forte abertura a novas oportunidades de trabalho, que também volta no que eu falei de comprometimento, que a pessoa percebe que não vale a pena trabalhar lá, porque ela está infeliz. Se eu posso ir para outra empresa que eu vou ficar feliz trabalhando nela, por que eu estou aqui? E baixa proatividade. Então, a pessoa não vai não vai se engajar, não vai tomar a frente em processos que a empresa recomendar ou demandar. Outra informação, outro dado que eu achei importante passar para vocês é o índice de bem-estar da Wellhub. É um panorama de bem-estar corporativo, desculpa. Por que eu achei importante passar? Eu peguei esses 6 dados, tem um tanto de porcentagem, se vocês precisarem na internet, você perceber que tem muitos dados relacionados a bem-estar dentro desse índice. Nesses aqui, eu achei que tinha mais a ver com o contexto de EJs. Vamos lá. 88% dos colaboradores afirmam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. Isso tem a ver com os benefícios e oportunidades dentro da empresa. Se atualmente em empresas seniores o bem-estar já está se tornando tão importante quanto o salário, em um ambiente onde não há salário, em empresa júnior, então o bem-estar é extremamente importante. É extremamente necessário de se observar para garantir a permanência, garantir os resultados e garantir o atingimento de metas de indivíduos dentro da DJ. 85% dos trabalhadores acreditam que a empresa tem a responsabilidade de ajudar e cuidar do bem-estar. Então, além das pessoas acharem importante ter bem-estar, elas entendem que as empresas têm a responsabilidade de garantir esse bem-estar. Então, isso já cai nas costas de nós, como liderança, ou nós, como membros de EJ, garantirmos um ambiente de bem-estar dentro de nossas EJs. 89% das pessoas afirmam que levarão em conta apenas empresas que claramente valorizam o bem-estar ao procurar seu próximo emprego. Ou seja, isso afeta até o recrutamento. Se é tão importante assim o bem-estar dentro de empresas, e o EJ ele é extremamente necessário para você conseguir recrutar pessoas dentro dos cursos que a sua EJ recruta pessoas de. Então, é extremamente importante ter uma olhar para esse dado. 83% dos colaboradores sairiam de uma empresa que não prioriza o bem-estar, isso condiz com todos os dados que eu apresentei anteriormente, e 47% das pessoas dizem que o estresse no trabalho prejudica o bem-estar mental, sendo esta a principal causa de problemas de saúde emocional. Ou seja, metade das empresas seniores entrevistadas, né, de certa forma, são a principal causa de problemas de saúde emocional dentro dos colaboradores. Então, se a gente jogar essa estatística para dentro do ambiente júnior, é, é algo extremamente preocupante, até porque a gente se baseia em empresas seniores para várias metodologias, para várias formas de trabalho dentro das nossas EJs. Então, se a gente também importar esse dado, importar essa métrica, metade das EJs do núcleo central, na teoria, seria a principal causa de problemas de saúde emocional de seus membros. E isso não me parece um dado muito interessante de nós termos dentro da nossa rede. E 66% dos participantes acreditam que o departamento de RH se preocupa de verdade com seu bem-estar. Achei interessante trazer esse dado, porque, na minha opinião, apenas 2/3 dos participantes acreditavam que o departamento de RH se preocupava com o bem-estar, sendo que o recursos humanos, na teoria, deveria ser o departamento que mais se preocupa genuinamente com o bem-estar dos indivíduos. Então, essa percepção prejudicada, essa percepção que o RH muitas vezes não garante ou não se importa com o bem-estar dos indivíduos, eu, por experiência própria, já comecei a experienciar e ver também dentro de algumas EJs. Então é extremamente importante que o RH ou o equivalente em qualquer EJ garanta e seja a principal referência na manutenção de bem-estar dentro desse ambiente inteiro. Então, se perguntarem para mim, Lucas, quem que vai ser a linha de frente para os processos que eu vou falar agora de motivação de membros? Recursos humanos. Então, vamos passar para essas ações. Antes disso, desculpa. Isso aqui eu acho interessante passar. Vocês podem dar uma lida aqui, mas porque esses dados, essas porcentagens se agravam ainda mais ou aumentam ainda mais quanto mais jovem a população é. E o panorama todo apresenta e mostra isso. Geração Z e Millennials levam muito em consideração o bem-estar para conseguir escolher e agir dentro do mercado de trabalho. Então, nós, como população mais jovem, temos uma preocupação ainda maior com o bem-estar atualmente.
E vamos lá, né? Vamos para a receita de bolo, que não vai ser uma receita de bolo, eu vou dar apenas algumas dicas e recomendações, que é como motivar seus membros. Então, gente, lendo e estudando aqui um pouco antes de apresentar para vocês, basicamente a psicologia organizacional ela divide em três grandes espectros as formas de motivação de membros mais interessantes de se fazer, que é o treinamento e desenvolvimento de equipes, reconhecimento e benefícios, e o alinhamento de metas pessoais e organizacionais, que eu já falei um pouquinho lá atrás. Então vamos começar pelo alinhamento de metas? O alinhamento de metas é você entender até onde os valores da sua J são condizentes com os valores das pessoas que estão entrando nela. E como que você influencia esse fator? Como que você garante que as pessoas na EJ têm valores pessoais semelhantes com os valores da EJ? No recrutamento e seleção. Você vai selecionar, então, você vai priorizar pessoas que têm valores condizentes com os valores presentes dentro da RH. Dei a RH como exemplo aqui, mas dentro de qualquer EJ. Então, por exemplo, na RH nós temos os valores de transparência, pluralidade, gerar bem-estar, inovação e outros. Então, se o indivíduo, por exemplo, não tem e mostra e aparenta em suas ações que não apresenta, que não concorda com o valor de pluralidade, que não concorda com o valor de ter maior diversidade dentro da EJ, então essa pessoa não é apta, ou nós não concordamos com essa pessoa estar dentro da EJ, porque esse é um valor nosso. Então essa pessoa já estaria propícia a só não entrar ou não ser aprovada dentro do processo seletivo. E isso é extremamente importante porque já no recrutamento e seleção já tem que pensar nisso. Pô, Lucas, mas já passou, né? Consigo pensar isso para 25/2, consigo pensar isso para 2026, mas nosso recrutamento e seleção já passou. Cara, não tem problema, não tem problema. Outra coisa que você faz internamente na empresa também é educar os membros sobre a importância de bater as metas da empresa. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tiver um assessor barra gerente do comercial e a pessoa ela entende que a diretoria comercial tem que bater, sei lá, 5 mil por mês. Só que ela fala, tipo, poxa, mas eu não vou ganhar 5 mil por mês. Por que, que eu vou querer bater essa meta? Não vou ganhar um centavo disso. Minhas metas individuais, na verdade, são capacitação, etc. Tipo, e eu não vejo isso me ajudando. O que, que você pode fazer inicialmente? Você vai explicar para ela, cara, você quer se capacitar dentro do TJ? Você precisa fazer um serviço. Porque é a forma mais prática de você agir dentro de um contexto semelhante do mercado de trabalho. Se você quer fazer um serviço, você precisa vender. Além disso, se você quer se capacitar dentro do TJ, além de vender um serviço para você fazer, você precisa também arrecadar dinheiro, porque a gente faz capacitação, a gente faz uma imersão, a gente chama convidado X para fazer uma capacitação do que você quer aprender, ou do que as pessoas querem aprender dentro do TJ. Nós ganhamos dinheiro para retornarmos investimento para vocês. Ó, agora entendi, agora faz sentido, agora para mim faz sentido eu ir atrás dessa meta. Então esse é um exemplo de explicar por que bater metas. Porém, outra coisa que eu acho muito importante falar aqui no alinhamento de metas. O alinhamento ele não é unilateral. O alinhamento não é só você chegar para a pessoa e falar, cara, as metas da empresa são essas, elas já estão fixas, está ali no quadro, ó, e você vai se alinhar e vai se adequar a elas. Não. Metas e valores têm que também se adequar aos indivíduos que estão entrando na empresa. E tem que se adequar ao contexto da empresa. Então, se sua EJ, por exemplo, está há 3 meses sem mudar os valores e passou por 6 gestões, vamos estar pensando porque muito provavelmente houve alguma modificação de compreensões de valores individuais de pessoas que estão entrando dentro da DJ. E eu acho que estamos em um ambiente em que estamos em um contexto que precisamos realmente repensar isso, porque, dando um exemplo muito claro, temos um indicador no portal BJ agora de diversidade e inclusão. E esse indicador, ele pede, se a pessoa aceitar utilizar e colocar como meta atingir esse indicador, pede a entrada de indivíduos diversos dentro do DJ. Indivíduos diversos dentro do DJ também garante diversidade de valores. E essa diversidade de valores precisa ser respeitada, cultivada e reconhecida dentro da cultura e dentro dos valores da organização. E sua organização tem valores que são representativos para uma parcela demográfica muito específica, você precisa repensar eles e modificar, porque a pessoa pode até entrar na empresa, mas se ela não se sentir reconhecida, não se sentir vista através dos valores, através das metas, através dos objetivos da EJ, ela não vai ficar. Então é muito importante pensar também no alinhamento não só do indivíduo para a meta coletiva, mas da meta coletiva para o indivíduo também.
Então, precisa fazer esse caminho bilateral. Vamos para treinamento e desenvolvimento. Cara, treinamento e desenvolvimento é o seguinte, o indivíduo ele precisa se sentir capaz de agir ou de realizar os processos internos e os serviços. Porque se o indivíduo se sente capaz, ele se motiva mais para fazer. Se ele não souber como fazer, aí a situação fica mais complicada para ele. E para isso existem dois processos que são muito semelhantes, às vezes, em sua estrutura, mas que estão em momentos completamente diferentes, que é o onboarding e a cogestão. Vou falar principalmente do onboarding, estamos em começo de gestão, se você não fez seu onboarding, vai fazer seu onboarding. Gestão da RH começa um pouquinho mais tarde, nosso onboarding ainda não aconteceu, mas faça ele direito. Por quê? Porque o onboarding ele tem que garantir a capacitação completa do membro nos processos. Não tem essa de tipo assim, essa coisa aqui a pessoa vai aprender mais no meio que vai ser mais importante para ela. Não, cara. Você garanta que a pessoa saiba tudo desde o começo. Por favor. Para que ela precisa saber, né, de certa forma, para ela fazer os processos dela, porque ela sentindo que está capacitada, sentindo que ela tem eficácia nos processos, ela vai se motivar. E para isso, e para essas capacitações, você pode chamar pós-juniores. Então, por exemplo, uma capacitação de um serviço, na realização de serviço, chama fulano que fez 3 serviços dessa área e todos eles tiveram NPS altíssimo. Chama ciclano, que é diretor de tal área, diretor de marketing, para falar sobre prospecção passiva, para as pessoas que precisam saber sobre isso dentro de qualquer equipe dentro da EJ. E, por último, chame membros do time do núcleo central. Nós, como conselheiros multiplicadores, eu sou um deles, temos a lente de cliente. A gente precisa utilizar do núcleo central para auxiliar a gente dentro dos nossos contextos. Então chama o núcleo central, gente. Eles estão aí completamente dispostos a auxiliar, ajudar. Então, fulano, eu não sei tanto sobre vendas. Você pode vir aqui fazer uma capacitação com a gente e tal? Estão aí para isso, sabe? São super prestativos para isso mesmo. E a cogestão tem a ver com lideranças, é mais no final da gestão e ajudam os novos diretores a compreenderem o que eles precisam fazer para a próxima gestão. Então, onboard no começo, cogestão no final. E no durante, capacitações periódicas. Então, vamos capacitar os membros em habilidades que vão ser requisitadas no mercado de trabalho, soft skills e hard skills. Então, soft skills, comunicação assertiva, liderança formal, feedback, regulação emocional. E hard skills eu botei aqui, por exemplo, Power BI, que está sendo requisitado em várias áreas nossas. Excel, às vezes tem muitas pessoas estão entrando, podem entrar em EJ com esse objetivo de aprender mais sobre como utilizar Excel. Também é uma hard skill super interessante de trazer de capacitação. Também vai auxiliar a pessoa a se motivar mais dentro do ambiente, porque ela está sentindo que ela está recebendo coisas da organização. E tem também o plano de desenvolvimento individual. O plano de desenvolvimento individual é basicamente o trajeto que a pessoa vai fazer dentro da gestão. Então precisa de um mapeamento de competências, que é uma autoavaliação, mapeamento de competências, e essas competências podem ser elencadas, e por competências eu digo pontos fortes e pontos fracos, através de uma autoavaliação da pessoa. Então eu acho que eu sou organizado, mas eu acho que eu não tenho tanta gestão de tempo. Um feedback 360, que são todas as pessoas que trabalham com essa pessoa, fazem um feedback para ela, muitas vezes, ou de forma recomendada anonimamente. E a avaliação do diretor, a avaliação do superior. Ele pode falar exatamente quais são as competências que ele observou da pessoa e pode ser usado também feedbacks feitos durante o processo seletivo que a pessoa que mostrou como competências. Precisa também de metas individuais de desenvolvimento. Por exemplo, eu como Lucas, quando entrei na RH, falei, cara, eu tenho que melhorar minha organização e planejamento. Tenho que melhorar minha gestão de tempo. E meu desenvolvimento individual inteiro que está sendo em relação à organização e planejamento. Estou 100%? Não estou 100%, mas já observei que melhorei bastante em relação a quando entrei. E também, um bom PDI precisa de acompanhamentos periódicos. Então, a pessoa ela precisa voltar e conversar sobre o plano de desenvolvimento dela de forma constante. Então, ela precisa ter reuniões depois da reunião inicial de construção desse plano para falar, tipo, você está sentindo que está melhorando sua organização? Você está sentindo que você está se sentindo que você está conseguindo às vezes se comunicar de forma mais assertiva, de forma mais pacífica? Você está conseguindo ver resultados dentro da sua permanência aqui na EJ? Sim, beleza. O que você acha que influenciou isso? Não, então beleza. Então o que a gente consegue modificar dentro da sua experiência aqui dentro para a gente conseguir auxiliar você? E o PDI, você
vai construir basicamente isso. Acho que esse é o modelo principal, mas é muito importante falar aqui que ele precisa ser realizado pela diretoria de recursos humanos, o equivalente isso é J, mas em conjunto com o diretor ou superior responsável pelo membro avaliado. Por quê? Porque eu conheço a realidade de EJs. Eu conheço a realidade que a maioria das diretorias de RH vão ter 2 a 3 pessoas. E pedir para 2 a 3 pessoas, às vezes, avaliarem outras 25 e fazerem capacitações, tentar fazer intervenções para auxiliar as pessoas a se desenvolverem individualmente, é loucura. Então, por exemplo, aqui na RH, eu fui diretor de pesquisa, uma diretoria que existe aqui na RH, tipo uma diretoria de inovação. Então, a diretoria de pessoas, que é o RH aqui da RH Júnior, me procurava e falava, ó, seu assessor fulano tá precisando desenvolver tal coisa. Então, tenta dentro das tarefas, colocar tarefas que desenvolvam essa competência. Então aí fica de responsabilidade do diretor. Por quê? Porque ele que acompanha no dia a dia a pessoa, né, gente? Então ele que tem essa maior responsabilidade de agir, de garantir o desenvolvimento da pessoa. E lideranças também precisam de um PDI. Eu tô de presidente, mas eu tô de presidente, eu ainda quero me desenvolver, por isso que eu peguei a presidência. Então eu também preciso de um plano de desenvolvimento individual para saber até onde eu quero chegar. O que eu quero fazer dentro da gestão, por exemplo, e quais são os objetivos finais individuais que eu quero ter ao atingir o final da minha gestão. Então lideranças também precisam dessa forma de motivação, porque afinal as lideranças se tornam espelhos para os assessores, para os liderados. E por último, passando assim bem rápido, que eu acho que vocês conhecem bastante, mas no reconhecimento e benefícios, o método mais comum é a gamificação, que é basicamente você tornar, através de um jogo lúdico, de pontuações, achar formas da pessoa ser reconhecida e ser beneficiada dentro da empresa pelos desempenhos que ela faz. O que é mais importante da gamificação? Definir qual é o perfil ideal de membro que você quer cultivar na empresa. Então, você quer um membro que é muito proativo, você quer um membro que participa de várias coisas, participa de eventos do MEG, que faz isso, que faz aquilo, e como que você vai incentivar com as pontuações. Então, quais vão ser os prêmios que você vai dar se a pessoa atingir as pontuações, como que a pessoa ganha pontuações lá dentro, então, tipo, quais são as ações que esse perfil ideal faz. Essas ações, então, precisam valer pontos na gamificação. Então, ir a um evento MEG vale ponto, por exemplo, na gamificação. E dentro desse reconhecimento de benefícios, pode ter um benefício para atingimento de metas também, que você pode fazer metas coletivas, metas escalonadas dentro da empresa. Normalmente você faz isso para metas financeiras. Então, por exemplo, atingir 40% da meta financeira do ano pode resultar em uma viagem para um sítio. Então, coisas que são relevantes para a pessoa que motivem ela a procurar atingir essa meta. E por último, mais importante, gente, é exemplo das lideranças. As lideranças precisam representar no comportamento delas que reconhecem e valorizam seus membros, e elas precisam criar um espaço aberto para o compartilhamento de sentimentos e percepções. Então vão ter problemas que as pessoas vão ver dentro da DJ, e elas precisam se sentir confortáveis de falar sobre isso. Então as lideranças precisam criar esse espaço aberto de comunicação. E para isso, elas precisam saber fazer o bom uso de feedbacks e de uma comunicação assertiva com seus membros e com seus liderados. Então, as lideranças também precisam demonstrar essa motivação, demonstrar esse comprometimento com a organização, para os membros também se sentirem motivados. E como considerações finais, a motivação está fortemente relacionada com a percepção que o indivíduo tem na empresa. Então, instrumentos que avaliam essa percepção também podem ser bastante úteis para motivar esses indivíduos, com a pesquisa de clima organizacional. Porque ao avaliar como a pessoa percebe a empresa, você consegue entender como você pode modificar essa percepção e afetar, por exemplo, os fatores intrínsecos da motivação que eu falei lá atrás, que é, por exemplo, o senso de pertencimento à organização. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Muito obrigado. Minhas redes sociais estão aí, meu telefone está aí. Podem mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas fiquem tranquilos que eu respondo. E é isso. Muito obrigado.